Os 4 primeiros episódios da segunda temporada de The Boys já está disponível na Amazon Prime e aqui no canal, cara, eu já fiz uma penca de vídeos sobre os personagens, as origens, os poderes e é só clicar nos cards aí em cima depois pra assistir. Sim, Lucas, mas e os easter eggs, cara? E as referências, né, que a gente já gosta de ver você comentando aqui no canal. Cara, nesses episódios iniciais eu percebi tanta coisa que hoje eu trouxe simplesmente 25 detalhes que eu tenho certeza absoluta que você não percebeu nessa reta inicial da segunda temporada de The Boys. Ou será que não, né? Não sei, talvez você tenha pego um ou outro, mas a maioria tenho certeza que não. Ou será que não? Hello my friends, caso tu não me conheça, eu me chamo Lucas Santana e logo no início do primeiro episódio da segunda temporada de The Boys, né, enquanto o senhor Edgar, né, que é o alto escalão da empresa da Volt, estava fazendo ali algumas reuniões com os executivos, o Black Noir do outro lado estava simplesmente tocando terror e fazendo uma referência genial a Kill Bill Volume 1, que é simplesmente o meu filme favorito do Tarantino. Isso porque quando o Black Noir ele brinca com o ursinho na frente da criança, que foi sensacional essa cena, mas ele tava fazendo uma referência direta a Kill Bill Volume 1, que foi quando a noiva, né, a protagonista do filme, encontra a filha da Copperhead após matá-la. Cara, não sei porquê, mas eu peguei a blusa do Batman pra gravar The Boys, né? Não sei se tem alguma... Ah, tem o Black Noir, né? Pronto, tô de cosplay de Black Noir. Ainda no primeiro episódio, lá naquela cena fake, né, do funeral do Translúcido, até porque o Hugh simplesmente explodiu o pervertido lá na primeira temporada, nós percebemos, né, que a Starlight, ela canta a música You'll Never Truly Vanish, né, que, pasmem, está sendo transmitida por um serviço fictício chamado Volt Fi, mano, que, né, essa daí, pelo amor de Deus, né, gente, que não pegou, Volt, Spotify, sim, se você não pegou, você precisa usar mais o celular. Não vai dar! A primeira aparição da Stormfront na segunda temporada, que ainda foi no primeiro episódio, veio recheada de referências, cara. Não foram tantas, mas hoje eu trouxe uma aqui que foi simplesmente genial, cara. Porque quando ela tava fazendo a live lá no Instagram dela, é possível vermos o nome de diversos usuários que são fãs do grupo dos 7, né? Então tem o fã-clube lá da Rainha Maeve, né? Tem o Homelander, Starlight, Shockwave. Porém, o mais interessante de todos é o usuário que tem o nome de Jack from Jupiter, cara, que é outro personagem que só existe nos quadrinhos e que por lá ele é um dos heróis principais do grupo dos 7. Quem já leu os quadrinhos aí sabe. Nossa, cara, nesse momento aí, eu que já li todos os 90 volumes, incluindo as minisséries lá do Garth Ennis, nossa, eu expurguei a alegria nesse momento, cara. Que por falar no Instagram que a Stormfront tava usando pra poder fazer a live no primeiro episódio, ele realmente existe, cara. Só que óbvio que essa conta, ela é privada. Mas se você for jogar aí agora no Instagram, né, Stormfront _oficial, você vai ver que realmente existe o negócio, cara. E se você perceber também, ela segue 6 pessoas. E quando eu fui ver, era simplesmente a galera do grupo dos 7. Mano, essas referências são sensacionais. Uau! Essa daqui agora, meus amigos, ao mesmo tempo em que foi a melhor referência dessa segunda temporada até então, foi a mais triste, cara, porque quando a Kimiko, né, ela encontrou o seu irmão desaparecido lá na loja de fantasias, um dos terroristas, né, que a Kimiko mata, está olhando para uma foto da ponte do Brooklyn, né, provavelmente como um alvo de ataque, mas nos quadrinhos a gente viu que a ponte do Brooklyn foi destruída graças ao 7 no dia 11 de setembro de 2001, em vez do World Trade Center. E aí a história procede como a gente conhece naturalmente, né? O avião caiu e infelizmente matou milhares de inocentes, né? Mas é como eu disse, cara, ao mesmo tempo que foi uma referência genial pra quem já leu os quadrinhos, foi uma bad, né, cara? É triste relembrar isso. A música que aparece no letreiro de The Boys, né, no primeiro episódio da segunda temporada, se chama Pressure, né? Só que, pasmem, essa música simplesmente pertence ao Billy Joy, feita lá em 1982. E o Billy Joy, né, pra quem não lembra, antes da Robin ser desintegrada lá na primeira temporada, a gente ficou sabendo que ele era simplesmente um dos artistas favoritos do Hugh, né? E é o Billy Joy do pianista, né? Não o Billy Joy do Green Day. Não me diga! E já que falamos do Billy Joy, né, outro artista, outro cantor que o Hugh ele ama de paixão é o James Taylor, né? E adivinha qual a camisa que ele tava usando no primeiro episódio? Rapaz, o Hugh é meio hippiezinho, né? Só curte a galera das antigas. Parece que a métrica é ter 70 anos pra cima, senão ele não ouve. É verdade. Na cena da loja de penhores, né? Isso ainda lá no primeiro episódio da segunda temporada, a câmera ela passa lentamente, né, por alguns pôsteres de alguns filmes e nele temos 2 filmes que são
muito interessantes. O primeiro, que é o Terminal Beauty 3, que é um filme estrelado pela Lâmina, vocês lembram? A ex-namorada do Trem-Bala lá da primeira temporada. E o outro é simplesmente um pôster de um outro filme da Vault, intitulado Liberty, né? Que, como vimos no quarto episódio, essa personagem já apareceu na série e aparentemente se trata da Stormfront. Essa daqui agora foi genial demais, cara. Com certeza foi uma das melhores que eu notei nessa segunda temporada, porque lá no terceiro episódio, né, a gente viu que alguns funcionários da Vault, né, tava apresentando pro grupo roteiro e storyboards de um novo filme dos 7, que nesse caso seria a origem do grupo. Porém, um dos funcionários da Vault, né, na empolgação, ele proclama as palavras Dawn of the Seven, né, que nada mais é do que uma belíssima referência a Batman vs Superman, a origem da justiça, né, o Dawn of Justice em inglês. E como se já não fosse bastante, um dos funcionários da Vault ainda cita o nome do Hans Zimmer, né, que foi simplesmente o gênio por trás da trilha sonora de Batman vs Superman e diversos outros filmes, e a logo do filme dos 7 é quase que idêntica, cara, é uma cópia da logo do Batman vs Superman, que foi o filme do Zack Snyder, né, o Zack Snyder tá em alta ultimamente, mas cara, essa referência foi genial, merece o Capitão América aparecer aqui. Zimmer. Eu entendi a referência. Outro detalhezinho sensacional também que a série deu pra gente antes mesmo desse fato acontecer foi a introdução do Shockwave no grupo dos 7, né? Esse que, pra quem não lembra, é o arqui-inimigo do Trem-Bala. Porque no primeiro episódio, lá na cena do trem, né, é possível vermos um homem segurando um jornal e do lado esquerdo tem uma manchete dizendo que o Shockwave havia estabelecido um novo recorde de velocidade e que ele estava em negociações com a Vault. Hey, train, you're out. Out of what? Out of 7. Que a vida é trem-bala, parceiro. O programa de notícias que aparece brevemente no primeiro episódio contém inúmeros easter eggs sensacionais na barra lateral esquerda. Quem percebeu essa daí? Nossa, quem pegou essa daí é um gênio também. Porém, a melhor referência pra mim de todas é justamente a presença dos G-Men, né? Que pra quem não sabe, eles também são mais uma equipe de heróis da Vault e que obviamente são uma paródia medonha dos X-Men. E sabe outra coisa que eu tô na torcida também, pra que você que tá me assistindo, você faça? É deixar a voadora no like aí embaixo e se inscrever no canal também, cara. Pô, você chegou até essa parte do vídeo, tá gostando, não vai deixar o like pra... Não, isso não é... Nice. Outra referência também sensacional que retornou para essa segunda temporada, né? Porque lá na primeira já havia acontecido no filme do Black Noir, foi a aparição do Seth Rogen, né, gente? Só que dessa vez ele tava para falar sobre o novo filme do Translúcido, né? E o Seth Rogen, para quem não conhece, é simplesmente o co-criador e produtor executivo de The Boys. Durante o momento, né, que o Sr. Edgar teve com o Homelander nessa primeira temporada, a gente percebeu, né, que o Gus Fring, ele simplesmente mostrou um quadro e citou o nome do Frederick Vault, né, que é simplesmente o criador da empresa da Vault. Frederick Vault. Porém, este sujeito nos quadrinhos, meus amigos, foi um médico nazista que teve aplicações práticas do composto V testada em campo durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, ele acabou mudando de lado, foi para os Estados Unidos e o Sr. Edgar até menciona um tal de Soldier Boy. Heroes, like Soldier Boy. Que pra quem já assistiu ao meu dossiê sobre a Stormfront sabe muito bem que o Soldier Boy ele foi simplesmente o primeiro super a existir no universo de The Boys e que o mesmo irá aparecer na terceira temporada de The Boys, interpretado pelo nosso queridíssimo Jensen Ackles, né, o Dean Winchester. Soldier Boy. Aproveitando ainda essa cena aí, né, do Sr. Edgar com o Homelander, rolou outra referência sensacional, que foi quando o Sr. Edgar, ele disse pro Homelander se apressar, que ele teria que ir, né, pra estreia do Tech Night Lives. Now, I believe you have a premiere of Tech Night Lives to go to. Tech Night, esse, né, que é mais um super do universo de The Boys e que nos quadrinhos o cara nada mais é do que uma paródia depravada do Batman e que tem uma compulsão sexual inacreditavelmente bizarra. Mano, o Tech Night dos quadrinhos, ele chegou a meter em um asteroide gigante, brother. Pra você ver onde tem buraco, ele tá dentro. What? Na cena em que o Homelander ele confronta a Ashley lá no primeiro episódio, né, que a coitada quase mela as calças de tanto medo, ele chega a dizer que se não fosse por ele, né, pela sua indicação, a pobre coitada estaria trabalhando na Diva Cup, que nada mais é do que uma empresa que vende produtos como coletores menstruais. E como vocês estão vendo aí agora, essa empresa, ela realmente existe, né, cara? Tadinha da Ashley, né, gente? Ela sofre demais. Quando o Billy Butcher despertou nessa segunda temporada, a gente viu que o cara, né, ele amanheceu lá no meio do nada,
abandonada em um restaurante chamado Tony Cicero. Porém, este restaurante já apareceu na primeira temporada, só que uma versão meio abandonada, que foi justamente onde o Hugh e a galera explodiu o translúcido, olha só. Durante a cena do funeral da Raynor, né, nessa segunda temporada, que teve os seus miolos simplesmente explodidos naquela cena de tirar o fôlego, a gente viu, né, que ali no meio da cerimônia tinha uma espécie de arranjo comestível, digamos assim, né, cheio de frutas, chocolate, só coisa boa. Porém, lá na primeira temporada, cara, olha só que genial, a Raynor, ela disse ao Butcher que ela enviaria um arranjo comestível pro funeral do Butcher caso ele falecesse. Come on, we had a few laughs. Like the time you sent me the edible arrangement. E realmente aconteceu, só que o oposto, né? Ela que morreu agora. Mas essa referência é boa, cara. Pra quem ficou atento aos detalhes aí, vale a pena o Capitão América aparecer aqui. Eu entendi a referência. Na bizarra cena em que o Homelander ele se encontra, né, com o Doppler, só que dessa vez versão Madeline, eles simplesmente assistem a um tal de Taxi Driver, que é só dirigido pelo meu diretor favorito, que é o Scorsese. Porém, essa referência, meus amigos, ela não foi ao acaso, porque se a gente for parar pra pensar, realmente, tanto o Homelander quanto o Travis Bickle, eles compartilham de algumas semelhanças. Afinal, ser instável e recorrer à violência pra resolver seus problemas é meio que uma marca de ambos os personagens, né, cara? Que genial essa referência. Enquanto a Stormfront ela tava fazendo seu discurso lá naquela cena do parque, é possível vermos lá no canto inferior esquerdo que tem uma pessoa, né, com uma plaquinha levantada escrito I want my compound V. Ou seja, agora que o público tem conhecimento, né, a respeito do composto V, todos querem um pouco da droga azul, né? Rapaz, isso daí tá me lembrando Breaking Bad, não sei porquê. You're goddamn right. Afinal, além de conceder superpoderes ao indivíduo em questão, o composto V ele possui todos os tipos de aplicações possíveis, tanto para a cura da doença ou então para prolongar a vida em geral, mano. Essa segunda temporada vai pegar fogo. Na cena inicial da primeira temporada é possível vermos, né, alguns construtores retirando a estátua do facho de luz, né, que foi um super que havia se aposentado na primeira temporada, e coloca aspas nisso, e abrindo espaço para uma figura modelada da Starlight, né? Afinal, foi só agora na segunda temporada que a Anne foi firmada como uma das integrantes oficiais dos 7. O filho do Translúcido, que foi brevemente citado lá na primeira temporada, naquela cena do date, né, do boliche entre a Anne e o Hugh, foi visto no funeral do seu pai, né, cara? E o nome do garoto? Simplesmente Maverick, né, que pra quem se ligou, esse é simplesmente o nome do protagonista do filme Top Gun. O pôster de boxe, né, que o Hugh passa ao sair do porão da casa de penhores, né, que é o local onde os rapazes estão escondidos, tem os nomes de 2 membros da equipe da série, cara, olha que genial. David Merritt e Eric Darrows, né, que são simplesmente os assistentes de direção de arte da série The Boys. Não, esses dois daí com certeza receberam aquela plaquinha de funcionários do mês, né, porque pra ter uma homenagem dessa aí, nossa. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Na cena em que o Hugh se encontra com a Anne no trem, é possível vermos um cartaz da igreja do coletivo, que é justamente a igreja em que a Carol congrega. Carol é essa, né, que pra quem não lembra, é aquela mulher, né, que tá ajudando o The Deep, né, o Profundo, a voltar pra equipe dos 7, e em troca ele teria que seguir os mandamentos dela, né, nesse caso da igreja. Rapaz, tem gente até esperta nessa série, hein. No primeiro episódio, o Leitinho aparece usando uma camisa escrito Programa de Comida Grátis para o Povo, que nada mais é do que uma belíssima referência ao programa de café da manhã dos Panteras Negras. Porque o grupo dos Panteras, na vida real, eles realmente, né, ofereciam café da manhã gratuito para algumas crianças carentes, e isso lá no final dos anos 60 e início dos anos 70, cara. O Leitinho é o melhor nome dessa série, mas Leitinho é melhor. E pra finalizarmos, no final do terceiro episódio, quando brutalmente a Stormfront mata o irmão da Kimiko e faz todo o seu discurso de ódio, é uma referência que vem diretamente dos quadrinhos, cara, com a única diferença que o personagem lá é um homem. Mas e vocês, meus amigos? Vocês também perceberam mais algum outro detalhe, alguma referência, easter egg nessa reta inicial da segunda temporada de The Boys lá na Amazon, que eu não citei aqui nesse vídeo? Comenta aí embaixo, cara, bora interagir. Ou então você ficou surpreso com algum easter egg que eu trouxe aqui, alguma referência que explodiu sua cabeça? Aí vocês estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, cara, clica nele. Foi o meu dossiê que eu fiz sobre o personagem do Profundo, vai aí que tá muito da hora. Mas não se esqueçam também da voadora no like nesse vídeo daqui, que isso é muito importante. Se inscreve aí embaixo, ativa o sininho e me segue lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis, cara. Até a próxima, valeu, falou e fui.